Qual é a verdadeira história por trás do Natal? O que te contaram, não é verdade? O que trouxeram a todos esses milênios para cá é a verdade sobre o Natal? Devemos comemorar o nascimento de Jesus Cristo, como eles nos dizem? Hoje você vai saber qual a verdadeira história por trás do Natal. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo, nela nós não encontramos a data do nascimento do Messias. E então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Essa é a pergunta que todos deveriam responder e devem responder biblicamente. O Natal no dia 25 de dezembro, na verdade, ninguém deve comemorá-lo, pois ele não é bíblico. Por acaso você já achou o Natal na Bíblia? Obviamente que não. Mas é claro que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, ou seja, AC e DC. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. De fato, o Messias veio a essa terra. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as renas, os duendes e os presentes para confundir o real sentido do Natal. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe e, à medida que vão crescendo, descobrem que o Papai Noel, na verdade, não existe e nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente também passam a não dar muito crédito a Yahshua HaMashiach, que é o Messias, como se ele também passasse a fazer parte desta farsa toda do Natal. E isso é muito sério, pois trata-se da fé. E a fé não em qualquer coisa, mas sim a fé no Salvador, aquele que pode, literalmente, salvar as pessoas da condenação e dos seus pecados. Então isso é muito sério. Para podermos entender esse assunto, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar aos dias de Noé, e a partir daí nós podemos entender como surgiu esse costume do Natal. E podemos também aproveitar para falar de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda? Cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da estátua da liberdade? Essas e outras informações você saberá a resposta até o final desse vídeo. Pois bem, entremos na história retornando ao livro de Gênesis. Neste livro passa-se o momento de uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através desta salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia relata que Noé bebeu vinho e embriagou-se e tirou as suas roupas e achava-se nu. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 21. E dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar para seus outros irmãos. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com os rostos virados. Pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Desta forma, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, que a Bíblia diz que era pai de Canaã. Canaã, onde habitavam posteriormente muitos povos que eram bem malignos, segundo a Escritura, e que por isso o Criador permitiu e ordenou que houvessem algumas guerras para eliminar o mal daquela região, para que o povo de Israel ali então habitasse. Noé disse que a descendência de Cã agora passaria a ser escrava de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, e foi exatamente isso que aconteceu. Estando fora dos planos do Criador e amaldiçoado pelo pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este o conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis, que era uma mistura de Jezabel, esposa de Acabe, com Kamala Harris. E desse relacionamento nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da rebeldia. Ele foi uma espécie de Hitler daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história. Como está escrito em Gênesis 10, 8. Ele construiu diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num lugar só, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra, Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso, o Sol.
Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Veja a que ponto chega o delírio humano. Uma pessoa que tem bastante força física, e a Bíblia relata isso, que ele era um dos poderosos da terra naquele momento, naquela época, há milênios atrás. Por causa disso, ele começou a se ensoberbecer, a se achar, ter um orgulho muito elevado, olhos altivos, uma mente altiva, e por isso ele se intitulava o Deus Sol e exigia adoração. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis então deteve para si o título de deusa, porque se o filho e marido ao mesmo tempo dizia que era Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a própria lua. E o Zion está miando, não sei porquê. Volta e meia ele fica miando, já comeu, já bebeu, tem cama, tem castelo, tem uma casa inteira para ele e está miando. Sim, os gatos são assim, né? É engraçadinho. Mas o que é isso? O Zion mamando na própria coberta, fazendo massagem no vazio, com suas patinhas. E a Zoe aí, no conforto do túnel. O tio-avô de Nimrod, Sem, o matou, despedaçou e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: peraí, um Deus não morre, um Deus não pode morrer. Eu não posso perder o meu poder. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era o Sol, e falava que ele era o Sol. Então veja bem, Semíramis inventou uma historinha mirabolante para enganar o povo, porque ela estava no poder, porque ela era esposa do Deus Sol. Quando Nimrod morreu, por permissão do Criador, porque o próprio tio dele o matou, ele era um tirano nessa terra, logo Semíramis, para não ficar para trás, para não ser mais uma ninguém, ela inventou: não, peraí, um Deus não morre. Então ele foi apenas para o lugar dele, que é o Sol. E automaticamente ela começou aí então se auto-intitular a deusa Lua e Nimrod o Deus Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são das descendências vindas após Nimrod e os senhores do mundo são os seus seguidores. Por isso o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, então, ela fica grávida. Mas como poderia? Seu marido, que ao mesmo tempo era filho e era o Sol. Então ela contou mais uma história mítica. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é mais do que óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo o mundo. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho que iria nascer era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8:14-18. No verso 14 diz: levou-me à entrada da porta da casa de Yahweh, do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a quem? Chorando a Tamuz. Ezequiel 8,14 fala de Tamuz. E já no verso 13, o contexto, o Criador ainda falou: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então o Criador está mostrando as abominações que o povo estava fazendo. E aqui uma delas era chorando a Tamuz, que era filho de Semíramis com Nimrod. Verso 15, disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Por que abominação? Porque isso era uma idolatria. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Yahweh, e eis que estavam à entrada do templo do Criador, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Criador e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Neste momento, então, estavam adorando a Tamuz e a Nimrod, pois estavam adorando o sol,
que Nimrod se auto-intitulava ser, e que depois Semíramis, sua mulher e esposa, disse que Tammuz também era o filho do deus Sol. Olha o nível da abominação. Então o verso 17 diz assim: Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O Criador está dizendo que essas pessoas que fazem isso, ou seja, a comemoração do Natal desperta a ira, provoca a ira e furor do Criador. Mesmo que as pessoas gritem implorando, não terá piedade. O juízo vai vir e vem por causa disso. Porque segundo o próprio Criador, isso é uma abominação. Tammuz, filho do deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Depois que Semíramis deu à luz a Tammuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio deus Sol agora, reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Para quem não sabe, a teoria herética e falsa da reencarnação surgiu daí. Quem acredita em reencarnação está acreditando em um mito pagão inventado por uma doida. Eu sou rica! Numa certa vez, o garoto Tammuz estava no mato caçando e acabou morrendo. Mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido, como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz. E toda a data de aniversário de Tammuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como um símbolo do renascimento de Tammuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Então foi exatamente daí que surgiu o costume dos povos de irem lá no meio do mato, cortarem um pedaço de pinheiro, colocar dentro de suas casas e comemorar o Natal. O problema é que estão, na verdade, homenageando a Tammuz fazendo isso, e não o Messias. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada, nessa mesma época, da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, diz a história, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Logo, a prática de se dar presentes para as pessoas justamente na época de Natal e deixar esses presentes ao pé da árvore de Natal é, na verdade, uma homenagem a Tammuz, presentes a toda essa pseudocultura pagã. A própria Semíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança, e do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, de ruim, era colocado do outro lado do prato da balança. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Sempre que você ver, então, uma estátua com o rosto de mulher e parecendo mulher, e ter uma balança junto com ela, isso é símbolo pagão de milênios atrás que simboliza Semíramis, a mulher que foi esposa e mãe do próprio filho. E inventou todas essas heresias pagãs. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é. É Semíramis, a mulher da nota e a Estátua da Liberdade. Que homenagem poderia ser maior do que essa para os senhores do mundo? Colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado. Nesse caso, Semíramis. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem seus deuses, mais poder lhes será concedido. Por isso eles fazem isso.
Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, filho do Deus Sol, e Semíramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, que era o próximo reino, só que com outros nomes. Então caiu esse império e surgiu um novo império, através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E o Império Grego então começa a crescer. E os mesmos deuses são levados para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus. Tamuz passa a ser Eros. E Semíramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris. Tamuz passa a ser Horus. E Semíramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana de Nimrod. E chega aos nossos dias, nós temos Semíramis espalhada por todo o lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. Então esse é um assunto extremamente complexo, histórico, religioso e também pagão. Todos esses deuses ou falsas crenças que muitas pessoas têm, a origem disso tudo é lá da família de Nimrod, com Semíramis e Tamuz. Então eles fizeram ali uma trindade. E daí surgiram todos os falsos deuses dessa terra, porque foi daí que começaram a adorar o sol, a lua e outras coisas, e outras entidades, e outros nomes e outros deuses. E as pessoas sempre procuram deuses para acreditar e seguir. Logo, virou hoje toda essa salada de fruta blaster de heresia e paganismo, e falsas crenças e falsos deuses, e as pessoas acabam seguindo isso. E por isso muitos estão perdidos. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz. E a transliteração para os nossos dias, infelizmente, acredite se quiser, é Jesus.